Então, bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Letícia, sou diretora da Rede Municipal desde 2010. Neste SEI, que é o trabalho que nós vamos apresentar, eu estou lá desde 2015 e já passei por, assim, apesar de não ter muito tempo, já passei acho que por várias situações. Acho que todo mundo que foi gestor iniciante sabe o quanto é difícil e o quanto a gente aprende mesmo com os nossos erros, né? Então, esse é um ensaio também de acertos e erros. Bom dia, eu sou a Natália, sou professora da rede desde 2008. Sou professora também substituta da Unesp, no Instituto de Arte. E esse ano é meu primeiro ano na designação da coordenação. E tive a sorte de começar com o pé direito aí com a minha gestão, para poder errar à vontade, acertar à vontade. E, na verdade, nosso objetivo aqui hoje é contar um pouco, né? A gente está aqui representando pelo menos mais 40 pessoas, né? E valorizar mesmo esse trabalho coletivo, declarar um pouco do que a gente tem conseguido fazer diante da precariedade e das perdas de direito que a gente tem vivido cotidianamente, né? Então, a gente sabe, todo mundo aqui, que não é fácil, mas a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente tem tentado. A gente então... Tá bom. A gente não queria fazer algo assim, muito apresentação, a gente quer fazer tipo, como se fosse uma conversa mesmo, né? E a gente pegou essa fala do Eduardo Galeano, que é também a abertura do nosso artigo, né? Muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode mudar o mundo. Então, o que a gente vai apresentar, na verdade, não é nada mirabolante, não é assim, tipo, a gente não é modelo para nada nem para ninguém, né? Não é isso que a gente quer ser. Mas a gente está falando que realmente, assim, apesar de sermos pequenos, né, da gente às vezes não ter a visibilidade que a gente precisa ter, né, a gente consegue fazendo pequenas coisas que transformam mesmo o nosso cotidiano na escola, né? Quando a Natália chegou, foi um presente pra gente na escola, principalmente pra mim, porque como gestora, eu tinha muitas vontades, muitas ideias para fazer. Mas, assim, sozinha eu não dou conta, né? E no dia a dia, acaba que se a gente não envolver os professores e os funcionários, você não consegue fazer as coisas, né? Eu já tentei ter algumas ideias e botar para frente sozinha, mas acaba que quando você tem alguém para te ajudar, para te apoiar, é mais fácil e tem o reconhecimento, né? É o que a gente costuma dizer, se eu vou lá e acho aquele lugar pronto, talvez eu não valorize se eu tenha construído aquele espaço. E a Natália me ajudou muito nesse sentido, porque, querendo ou não, a gente acaba que não tem tanto contato para fazer esse convencimento com esse grupo maior, né? As tarefas da gestão, da direção, são cada dia mais e mais e mais burocráticas, né? Cada vez se descentraliza mais lá para colocar mais aqui, né? Quer falar? E aí a gente foi unindo um pouco esse desejo, né, de coragem mesmo, de tentar desconstruir até o que é o conhecimento, o que é a formação. Então, sempre que a gente pode, é o Galeano, é o Manuel de Barros, que vão lá pro chão da escola conversar com a gente, para a gente poder trabalhar realmente com todo mundo da equipe, de que todo mundo tem algo a aprender, todo mundo tem algo a ensinar, que esse saber, essa troca na escola é horizontal, porque antes de sermos funcionários, né, nós somos cidadãos, então a defesa da escola pública deveria ser de todos, né? Então é um trabalho político, né? A gente entende que nosso papel na educação, que faz a gente acordar todo dia e não nos internarmos diante do Congresso, é lembrar que nós também somos sujeitos políticos, né? Então, que a política se faz mesmo no cotidiano, e a gente trouxe aqui os verbos que a gente tem tentado deixar lá como estátua na escola,
para ser sempre lembrado, né? Movimentar, qualificar, transformar, valorizar, alimentar, inspirar, exercitar para materializar. Aí a gente trouxe algumas falas e alguns princípios que estão no nosso artigo. Então, a palavra comum precisa contemplar a palavra de cada um, que, né, senão a gente não tem como avançar democraticamente, né? Uma fala não literal, mas inspirada em Paulo Freire. Os processos entre sujeitos e sujeitos, né? Não tratar nem as crianças, nem os bebês, nem o administrativo e nem as famílias como objeto do conhecimento, né? Muitas vezes a gente está muito bem intencionado, mas a gente enxerga o outro como um objeto, que a gente vai fazer a cabeça, fazer do nosso jeito, e aí a gente não avança porque a escola não é minha, não é da Letícia, né? Então, tratar, a gente conseguir se desconstruir numa sociedade hierarquizada, cheia de preconceitos, como tratar o outro como sujeito e não objetificar as pessoas, né? Aí tem duas citações do artigo, né? Aprender é construir, reconstruir, constatar para mudança. O que não se faz sem abertura ao risco e a aventura do espírito, que é a coragem, né? A gente brinca também todo dia que a gente tem que estar na escola para se divertir, porque a gente fica mais na escola que com a nossa família, com os nossos amigos, né? Então a gente tem que estar lá para se divertir, para que seja bacana para todo mundo. Conhecimento através da experiência, que a professora já mencionou, né? Na mesma perspectiva do La Rosa, que a experiência é aquilo que me acontece, que eu permito que me aconteça. Ética como liberdade compromissada. Então a gente tem batido bastante nessa tecla também, relacionada à gestão democrática, né? Então aquilo que o grupo escolhe vem de mais compromisso do grupo, porque foi uma escolha ética, democrática. Então, se você tem a liberdade de escolher, é a liberdade compromissada com aquilo que se escolheu. E todos temos algo a aprender, todos temos algo a ensinar, que eu já adiantei. Democracia como espaço de encontro com o diverso, com vistas à partilha, à construção do conhecimento e do bem comum. Então, a gente acreditar mesmo nesse espaço da escola como lugar de encontro, como lugar de partilha para essa construção ética e estética que a gente busca na educação. Fala da Luísa Christoph. E assim, toda essa nossa perspectiva, né, toda essa nossa vontade, esse nosso engajamento, ele vem também permeado de dores, né? Porque a gente tá na escola, as coisas acontecem, sempre aconteceram de uma dada forma, hierarquizada. Então também você se abrir para poder receber esse novo, né? Tá com esse espírito aberto, como diz Madalena Freire. É também difícil, né? Ainda mais quando você já tem um grupo muito acostumado e você já está um certo tempo naquela escola. E isso para mim foi um exercício muito importante, e eu não teria talvez tanto sucesso se eu não tivesse o suporte que eu tenho da minha equipe gestora, né, da Natália e da minha assistente que hoje não pôde vir, que está em reposição. Olha lá. Né? Então, ainda cheio de dúvidas, tem horas que a gente ainda sente uma certa resistência, erra, mas a gente tem que estar assim, eu sinto que a gente está mais aberto pelo menos para tentar conversar sobre isso, né? Porque eu sempre disse, antes mesmo da Natália chegar, né, compor nessa equipe, eu falava muito para minha assistente que ela não tem que concordar com tudo que eu falo, que ela sempre ela tem a obrigação de, quando ela discordar, porque senão a gente vai fazendo as coisas sozinho e não se dá conta. E se eu não percebo qual é o ponto de vista da outra pessoa, né, a gente também não caminha. Então, o diretor, né, a gente tem muito essa fala de que a gente tem um trabalho muito solitário, né? E se a gente não se apoia nas pessoas que estão na escola para nos trazerem essa outra visão, essa outra perspectiva, a gente às vezes continua insistindo em modelos antigos, em repetir alguns erros, né? Então, isso para mim é muito importante. E um coordenador parceiro é mais importante ainda, porque vocês sabem que a gente não tem como dar conta de saber o dia a dia mesmo lá no chão dentro da sala de aula, né? E se eu não tenho
coordenador compromissado, né, e interessado para não me trazer as coisas, para não me trazer o olhar desses profissionais, para não me trazer esse olhar desses bebês e dessas crianças, a gente às vezes acaba fazendo as coisas na visão do adulto, né? Então foi uma coisa muito importante lá na escola da gente tentar descristalizar essa visão adultocêntrica que a gente tem. Enquanto a gente continua a fala, a gente vai pedir licença para passar alguns materiais para vocês que a gente achou que o PowerPoint não representaria da melhor forma. Então a gente tem uma carta de intenção da equipe gestora para mostrar como a gente está fazendo, uma pauta de formação dos ATS, né? Então antes a Letícia e a Magnólia faziam as reuniões com os ATS sozinhas e as coordenadoras do PEA. E agora a gente tem tentado fazer de estar todo mundo junto e tratar as reuniões dos ATS não como uma coisa do cotidiano, mas uma reunião de formação que articula o que a gente conversa com eles com o que a gente conversa lá no PEA. E a gente também tem escrito mini histórias sobre os ATS, do trabalho deles como educadores. Eles não sabem ainda, porque não está pronto tudo, mas a gente está pensando em como publicizar. E a gente trouxe uma das versões do nosso PPP. Na verdade, a gente acha que no PPP tem algumas coisas muito burocráticas que a comunidade acaba desistindo de ler o documento, porque tem lá um monte de coisas que eles não entendem, e também para a consulta pedagógica dos professores, às vezes é um documento muito grande. E como o nosso PPP foi inspirado no Manuel de Barros, a gente se inspirou também no formato dessa versão, que fica disponível para a comunidade. Então, as páginas dentro vocês vão ver que estão soltas, igual Memórias Inventadas, do Manuel. E aí, quem precisa para consulta, para levar para fazer um registro para casa, a família que precisa, não tem nada aqui que não possa circular. Nossa versão homologada está lá na gaveta. Mas tem essa versão aqui que a gente também quis tentar dar uma cara mais viva, né? A gente chamou de PPP Vivo. Mas se vocês permitirem a gente passar. Então, dos nossos fazeres, né, que a gente contou, a gente está contando mesmo desde o início do ano até esse momento. Então a gente teve algumas conquistas aqui. Primeiro foi a escrita da Carta de Intenções, que foi algo novo esse ano para a rede, né, da educação infantil, uma nova forma da gente apresentar como vai ser feito o nosso trabalho, tanto os gestores quanto os professores, né, se apresentar para as famílias, qual é a intenção do trabalho. E a gente ficou muito feliz que na escola isso fluiu muito bacana, né? Não teve assim nem resistência, nem essa coisa do tipo, o que é isso que estão inventando? É coisa de governo novo, né? É um nome novo para uma coisa antiga. Não, lá eles entenderam muito bem, e essa opção de ser em carta, ao nosso ver, foi muito bacana, porque realmente chegou nas famílias, chegou nas pessoas, né? Essa forma de escrita do que um plano lá com conteúdos e como que eu vou fazer, etc e tal. O blog da escola, ele já existia antes de eu inclusive ser gestora lá, foi iniciativa de uma diretora anterior, mas esse blog acabava que ele não tinha assim uma visibilidade muito grande, a gente tinha uma certa dificuldade de alimentar esse blog, e as famílias também nos cobravam, e a gente chegou a falar também, né, porque agora estamos na época de redes sociais, mas a gente, por já ter esse instrumento que a gente vê um caráter completamente pedagógico no blog, né, que é completamente diferente de um Facebook, então a gente também teve um trabalho esse ano e a gente conseguiu alimentar com os professores, fez um portfólio digital das turmas, e a gente conseguiu agora nesse mês 57 mil acessos. Algo assim para nós inédito, né? Ai meu Deus. A gente também conseguiu, a gente mudou o formato, né, das reuniões, não só da equipe de apoio, mas também das reuniões de pais. Essa é a foto da primeira reunião de pais do ano. A gente chamou esses pais, são pais e educadoras brincando na rua com as crianças, né? Que o nosso PPP esse ano ele traz essa questão da criança, da infância e da cidade.
E outra coisa que nós também conseguimos realizar foi fazer parcerias no entorno, né? Então a gente conheceu lá pertinho da nossa unidade o JAMAC, que é o Jardim Miriam Arte Clube, que já existia há muitos anos ali, faz um trabalho muito bacana e eles estão fazendo parceria com a gente também. Aquela foto anterior é a reunião do conselho da escola lá no JAMAC, Minhas queridas, nós temos 2 minutos para vocês concluírem, porque senão nós não vamos poder contemplar todos. Tá bom. Eu sei que a gente vai ter outros espaços. Acho que o seminário depois vai ter que ter um momento de aprofundamento de tudo isso, porque quanta coisa que nós temos para falar, tá? Você pode contar? Bom, então, e a gente conseguiu fazer várias mudanças, né? Essa foto aqui é no JAMAC, nesse espaço que eu falei da parceria que a gente fez com o entorno. E a gente... Esse também? Ah, tá. Então, aqui é uma reunião pedagógica em que a gente fez a reunião com jogos de tabuleiro para, em vez de problematizar a brincadeira com brincadeiras infantis, como o adulto pode continuar brincando. Aqui, pensando no cuidado, né, então, na perspectiva ética, primeiro cuido de mim para cuidar do outro. Então a gente fez essa experiência de trazer na reunião de organização que iniciava o segundo semestre uma prática de yoga com histórias para a equipe e não para as crianças, para de novo o cuidado que a gente tem com a equipe, a gente acreditar que se reverbera depois dos professores para os bebês e crianças. Aqui uma reunião pedagógica ocupando os espaços da cidade, né, dos nossos ATEs, agentes de apoio, terem direito aos museus, à arte. Então um grupo foi para o MASP, outro grupo para o SESC na exposição do Sebastião Salgado. E aqui um pouco do que a gente tem aprendido com isso tudo, né? Que a gente acredita que um professor vivo acorda outros corpos, né? Que a gente tem que estar mesmo na experiência como afeto, na brincadeira, na ocupação na arte, na busca constante da coerência entre o que a gente faz e o que a gente fala. Então, de não exigir da nossa equipe aquilo que a gente também não faz, que a gente também não consegue fazer. Procurar sentido na vida, no estar ali, né? Na escola. E Manuel de Barros, desaprender 8 horas por dia nos ensina os princípios. A professora falou do arroio, né? No SESC, quarta-feira, ele trouxe essa fala. A pedagogia do silêncio é desumana e a pedagogia da escuta é revolucionária. Então, o que a gente nunca quer esquecer, a gente vai tentar continuar não esquecendo, né? É isso e como cuidar para que as condições de trabalho não nos condenem ao silenciamento.